and welcome to the World Christian Leadership Conference Bem-vindos à Conferência April do Cristã, 2023 webinar. I am George Augustus Stallings Jr., the essa patriarch, conferência de 2023. Eu founder and the sou senior o global patriarca pastor of George Imani Temple Stallings, African American Catholic patriarca Congregation, do headquartered in Suitland, Maryland, within the da shadow of the congregação capital of the United States of America. And em having the Maryland, privilege of serving as sob the USA perto da president capital of dos the Estados Interreligious Unidos, Association for Peace and Development. e também co-presidente da As we Associação invite you to de join us for Desenvolvimento this para a spectacular Paz e Desenvolvimento. E webinar, conforme vocês se juntam a nós nessa we espetacular also inform you that webinar, nós também queremos translations are being informar a vocês offered que a in tradução Korean, está Spanish, sendo oferecida em Portuguese, coreano, and espanhol, French. português e Just francês. simply hit the button for your particular Então, você language. pode clicar no botão para a sua Opening song língua today específica. is E a nossa entitled música de abertura hoje Sing at é the chamada Palace, Sing at the Hallelujah. Palace, Aleluia, It speaks of the building of the e Chanyeol fala Sanctum, sobre the a temple, construção that we'll do be hearing Chanyeol about Sanctum, later o on in templo, the né, que program nós from our ouviremos mais distinguished sobre durante os speakers. nossos sobre isso com os And the nossos theme of the palestrantes. song is E o in tema da praise música of our é heavenly parents louvor aos and nossos pais true parents celestiais e aos verdadeiros and the pais, kingdom of e heaven ao to reino come. dos céus, que também está por vir. As I stated, it is Como eu composed disse, by é none other composto than por David ninguém mais, Eaton, ninguém menos que and David it is Eaton, performed by the e Hyojeong vai Youth ser performado Orchestra pela featuring Orquestra the Jovem vocalist Hyojeong, Ahan Woo. com a Let us vocalista Ahan enjoy Woo. the Vamos selection aproveitar Sing at the essa Palace, música Hallelujah. e ouvir essa música, Sing at the Palace, Aleluia. Let us give a thunderous applause. Excellent. Thanks so much to our Hyojeong Youth Orchestra and the vocalist. Muito obrigada, nossa Orquestra Jovem Hyojeong, sobre essa música tão bonita e poderosa. Para a nossa oração de abertura, ela vai ser feita pelo Bispo Michael Sykes, que é o presidente da Igreja Batista em New Jersey e também o presidente da Blessed Beyond Borders, Bênção Além das Fronteiras. Vamos receber o Bispo Sykes. Muito obrigado, Bispo George e Arcebispo Stallings. Vamos agora baixar as nossas cabeças em oração. Vamos evocar a Deus e as suas bênçãos na nossa reunião no dia de hoje e que possamos estar na sua providência divina. Vamos orar. Amados Pais Celestiais, que tem sido o nosso local de morada em todas as gerações, as que estão por vir, as que já vieram,
sempre existiu Deus. Nós agradecemos, Pai Celestiais, por sermos seus filhos. Nós agradecemos por estarmos aqui reunidos nessa manhã, na conferência de clero de liderança cristã. Nós estamos unidos dos 4 cantos do mundo, norte, sul, leste e oeste, e nós nos reunimos com o propósito de trazer a época da primavera para a sua providência divina. Nós oramos, Pai Celestiais, como nos unimos hoje, no dia de hoje, para que nós possamos ter o Espírito de Jesus na nossa oração, para que nós possamos ser um. Pai Celestiais, nós oramos nessa manhã para que nós possamos ser um no nosso centro, como nos movemos em frente para colocar para estabelecer o seu reino do céu na terra. Nós temos o poder, nós temos a vontade, nós temos a tenacidade para estarmos diante de Ti e para estarmos juntos. Nós oramos para que o Senhor possa abençoar as nossas mentes, corações, espíritos, para que nós possamos entender cada um e que nós possamos nos mover para longe das barreiras que nos impedem de nos comunicar e de vivermos como irmãos nesse mundo. Nós pedimos, Pai Celestiais, para que o Senhor remova essas barreiras, para que não possamos construir muros, mas que possamos construir pontes, para que nós possamos mudar esse mundo. Nós temos a fé, nós temos a mensagem e nós temos a coragem. Então, Pai Celestiais, nós oramos para que, como nos movemos em frente com essa coisa maravilhosa que é o tempo da primavera na providência de Deus, que possa ser um novo começo, uma nova missão, uma nova providência. E nós queremos sentir no nosso coração, e nós queremos nos mover em frente e aproveitar a sua glória. Por isso, nós oramos, Pai Celestiais, no nome de Michael Sykes, uma família abençoada central, e no nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Cristo. Amém e adieu. Muito obrigado, Sr. Bispo Michael Sykes, por essa oração ungida. E agora nossas palavras de abertura vão ser dadas por ninguém mais, ninguém menos que o nosso amado e distinto presidente da Conferência Mundial de Liderança Cristã, um verdadeiro filho dos verdadeiros pais, que tem mostrado o amor dos verdadeiros pais para os ministros cristãos, não apenas nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. A nossa mãe não podia ter selecionado uma pessoa melhor para representá-la como presidente da Conferência Mundial de Liderança Cristã. Falo de ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Ki-Hoon Kim, o Dr. Kim. Thank you, Patriarch. Muito obrigada. Obrigado, Patriarca Stallings, pela sua incrível apresentação. Então, quando eu vejo a tela de hoje, eu vejo todos muito bonitos e sorrindo, seus rostos sorrindo. Então, eu noto que nós estamos na era da providência de Deus, na era da primavera da providência de Deus. Então, nós acordamos nessa manhã para a providência de Deus na primavera. E eu estou muito honrado, junto com o nosso patriarca Stallings e os nossos palestrantes especiais, John Jackson, Dr. Rouse, a doutora e reverenda Marilyn Cutler, e que vão compartilhar sobre a época da primavera na providência. Nós estamos unidos hoje, nesse início de maio aqui na Coreia, e nós podemos ver o que Deus fez, como Ele nos fez, e nós podemos sentir essa época da primavera. Em 1997, o Pai Moon mencionou que eu dediquei tudo durante a época da primavera da minha vida. E você também deve fazer isso perante a Deus durante a época da primavera da sua vida. Todo ano nós temos 4 estações e temos a primavera.
Em 1997, o pai e a mãe Moon disseram que começar a providência de Deus é na época da primavera. Eu dediquei toda a minha vida e vocês devem fazer o mesmo. Vocês devem investir tudo pelo bem da providência de Deus. Isso me lembra springtime of God's providence. So I am very happy gathering together with our WCLC. Estou muito feliz de estar junto com o nosso comitê diretor do WCLC, nossos pastores ao redor do mundo. Eu consigo ver tantos rostos familiares da África, da América Central, o Dr. Emleko Jenkins, do Japão, da Coreia. Muito obrigado pela sua participação e por estarem dando suporte para o nosso webinar mensal do WCLC. Então, vamos ver a nossa época da primavera centralizada nos pais celestiais e nos verdadeiros pais. O que Deus realmente quer nos mostrar? Esse é a minha época da primavera e essa é a sua época da primavera. Então, vamos aproveitar e glorificar os pais celestiais e os verdadeiros pais. Mais uma vez, obrigado ao patriarca Stallings pela sua incrível liderança em tantas formas diferentes. Muito obrigado, Dr. Kim. Muito obrigada, Dr. Kim Kim. Sim, nós estamos na época da primavera, da providência de Deus. E para glorificar essas palavras tão poderosas, e o verdadeiro pai falando sobre a primavera da sua vida e nos convidando a se juntar a ele, eu fico arrepiado só de ouvir isso. E conforme eu lembro com que você compartilhou sobre essa primavera da providência de Deus, e eu oro para que nós possamos ser dignos de estar junto com os verdadeiros pais em completar esse incrível trabalho providencial. Mais uma vez, obrigado, Dr. Kim Kim. E agora nós temos o privilégio de ouvir a leitura das Escrituras, da Bíblia e da verdadeira mãe, que serão lidas pela nossa incrível e articulada palestrante, doutora Glovinia Williams, que é a cofundadora e diretora financeira da Hallelujah International Ministries. Dr. Williams. Thank you so much. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito ao patriarca George Stallings e muito obrigada pela sua gentil apresentação e pelo seu suporte e liderança. Então, nós vamos ler Salmos, versículo 27, capítulo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Palavras da verdadeira mãe da paz. Agora iniciamos a primavera da providência. Nessa primavera providencial, precisamos construir o mundo original que Deus planejou realizar desde o início. Podemos receber a bênção do matrimônio e compartilhá-la com a nossa família e tribo. Depois podemos trabalhar juntos como Messias para transformar nossa nação. Esse é o decreto do céu. Não importa quão difícil seja nosso trabalho, precisamos completar a providência e revelar a verdade. Quando cumprirmos nossa responsabilidade, seguindo Deus como os girassóis seguem o céu, certamente realizaremos o sonho do Pai Celestial e a esperança da humanidade.
Dr. Glovinia Williams, you Doutora did not Glovinia fail us Williams, você in that não falhou com a powerful gente, proclamation. citando You essa are God's poderosa gift to proclamação. humanity. Você é um presente de Deus para a humanidade e ouvir as palavras da verdadeira mãe, da primavera, que complementam as palavras do verdadeiro pai tão claramente, podemos ver que os verdadeiros pais são um em espírito, um em carne, verdadeiro pai no mundo espiritual e a verdadeira mãe aqui na terra, trabalhando juntos como um, ecoando as mesmas mensagens, quão profundo. E agora nós seguimos em frente para saber que nesse tempo em particular, nessa época em particular, nós podemos ouvir 3 palestrantes que vão compartilhar conosco, não apenas que estamos na primavera providencial, mas também o que está sendo construído para projetar essa mensagem para todos os cantos da terra. Nosso primeiro palestrante é o reverendo John Jackson, que é o vice-presidente da Conferência Americana de Liderança do Clero, o ACLC, e que tem um poderoso papel como o diretor subregional no trabalho incrível da verdadeira mãe, e também como presidente regional do Dr. John Sek-Yeol. O Dr. John Jackson vai fazer uma apresentação sobre o Santuário Chan-il, que a verdadeira mãe colocou o Dr. Kim Hoon Kim como a pessoa que está tomando conta. Vamos ouvir do nosso representante John Jackson. Muito obrigada a todos por estarem aqui hoje. Obrigado, Dr. Kim, por me convidar. E muito obrigado, Bispo Stallings, pela sua apresentação. Irmãos e irmãs, eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre essa providência. A verdadeira mãe começou essa programação da construção do Cheonam-gun, esse templo sagrado do Jardim do Éden, na Coreia, mas ela fez isso em 2017. Mas quando você consagra um templo de Deus, antes de consagrar esse templo, você precisa consagrar as pessoas que vão estar juntos com vocês para realizar isso. Então, teve uma programação que começou em 2019, com o Peace Starts With Me. Em abril, a cidade de Refugee, com o bispo Noah Jones, a verdadeira mãe deu uma incrível palestra lá. E como ela falou sobre como o clero cristão era escolhido por Deus e que eles foram escolhidos para receber a bênção, dar a bênção e salvar a nação. Como o Dr. Williams, a doutora Williams mencionou na leitura das palavras da verdadeira mãe. Então, ela falou em outra ocasião a mesma mensagem sobre trazer todos os líderes e juntos e fazê-los um. E nós não podemos negar que os frutos dos verdadeiros pais estão aqui. Então, depois ela falou para mais de 10 mil pessoas e falou para nós claramente que nós éramos os escolhidos de Deus. E ela deu a mesma mensagem novamente. Então, ela deu essa mensagem não apenas nesses 2 lugares, mas ela falou essa mesma mensagem viajando ao redor dos Estados Unidos até dezembro de 28 de dezembro, quando nós iniciamos a Conferência do Clero Cristã no dia 28 de dezembro de 2019, onde mais de 30 mil líderes estavam presentes. Essa é apenas uma pequena foto que estavam nesse comitê diretor dessa organização e desse evento grandioso.
A visão que ela está tentando trazer é trazer todas as pessoas religiosas para se unirem, para que elas possam ir também até mesmo para a Coreia e para estabelecer também o clero, conferência de clero cristão da Coreia. Nós podemos ver o que a verdadeira mãe está fazendo na esquerda e na direita, ela está trazendo todo mundo em união em prol da paz mundial. E nós estamos nós nos colocamos diante da paz mundial e nos unimos não apenas religiosamente, mas também politicamente, e outros líderes. Tome um tempo e olhe para essa foto. Veja quem estão nessa foto. Tinham milhares de líderes de todo o mundo. Muitos dos que estavam nessa reunião hoje estavam lá também. Então, nós nos unimos para fazer essa unidade e para purificar a nós mesmos, para que esse trabalho que ela está fazendo e se dedicando no dia 5 de maio. Quando eu ouvi as palavras que a verdadeira mãe está compartilhando conosco sobre Cheongguk, esse solo sagrado, esse templo, o santuário, e no meio desse santuário, eu não consegui não pensar no templo de Salomão, um lugar onde milhares podiam se juntar, estar unidos. E me lembra desse trabalho incrível que Deus está fazendo e que nós somos abençoados para poder fazer parte disso nessa era. É um trabalho incrível. Então, esse é o templo de Salomão, levou 7 anos para ser construído. 7 anos para construir esse templo também. Esse é o lobby, esse é o centro do lugar santíssimo. Se eu não tivesse falado, vocês não saberiam a diferença. Então, é uma coisa incrível que a nossa verdadeira mãe está fazendo para nós. E ela disse que quando você entra nesse lugar, ela está estabelecendo condições e pedindo para pessoas ao redor do mundo para estabelecer condições junto com ela, para purificar a si mesmos e para chamar Deus e para criar esse lugar como um lugar sagrado, onde a presença de Deus está em todos os lugares, em cada canto. Quando você entra nesse lugar, você vai sentir a presença de Deus e do Espírito Santo. Ela chamou de a completude da providência de Deus, onde todos os filhos de Deus poderão encontrar com Deus. É um lugar para toda a humanidade. Ela não está construindo um lugar para os unificacionistas, ela não está construindo um lugar para um ou outro grupo, ela está construindo um lugar onde a presença de Deus está presente para todos os filhos de Deus ao redor do mundo. Qualquer um que vá lá vai sentir a presença de Deus e vai saber que eles são filhos de Deus. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Eu tenho orgulho de ser parte disso. É um lugar para que todo mundo que coloque o pé ali sinta o Espírito Santo de Deus, do céu, terra e da humanidade. Que coisa incrível que nós vamos fazer nesse dia 5 de maio. Que Deus os abençoe. Muito obrigada. Wow. God bless you too, Dr. Que Deus abençoe o senhor também, Dr. John Jackson. Você nos deu uma experiência virtual do que nós podemos antecipar na próxima semana, quando os nossos olhos poderão ver a glória desse templo. Eu estou muito animado e eu tenho certeza que todos também estão. Muito obrigada. O nosso próximo palestrante, nós já o conhecemos. Ele é o nosso estimado co-presidente nacional da Conferência de Liderança do Clero Americano. E tem se distinguido com uma carreira de ministério, principalmente na Igreja Metodista, e continua a expandir esse trabalho ministerial ao redor do mundo, através do trabalho que ele está fazendo como nosso co-presidente nacional. Falo de ninguém mais, ninguém menos que o bispo e Dr. Luwan Abraham Rouse. Ele está conosco nessa manhã para compartilhar a reflexão sobre o plano divino e o caminho nessa época da primavera.
meu irmão, Dr. Browse, muito obrigado, Dr. Stallings, muito obrigado, Dr. Kim Kim, e todos aqueles que se juntaram a nós no dia de hoje. A Marie e eu estamos pensando nessa época providencial e decidimos que nós vamos caminhar em fé juntamente com a mulher que está na liderança, a doutora Haksha Hamun, que está fazendo um trabalho tão incrível e que foi designada por Deus. Nós temos que nos perguntar, depois de falar com o reverendo Samia Mun antes da sua ascensão, e ouvindo o plano que ele tinha, em algum lugar ele disse para ela, como o David mencionou, o Davi mencionou para Salomão, no primeiro capítulo ao capítulo 6, Davi explica, depois de passar pela sua experiência de morte, ele disse para o seu filho, eu não fui capaz de construir o primeiro templo por conta dos inimigos ao meu redor, mas, de acordo com a vontade de Deus, virá uma época de paz. E Salomão falaria, disse para ele, eu posso construir o primeiro templo por conta daquilo que meu pai fez antes de mim. Então, como a doutora Moon pode fazer o que ela está fazendo agora? Ela está fazendo isso por conta do seu amado, que precedeu a ela e que seguiu o plano e o caminho de Deus na época da primavera. Vamos nos juntar a ela agora em maio. Ao entrarmos na primavera, é uma época de novos começos e crescimento. Para aqueles que acreditam na providência de Deus, é também um momento para refletir sobre o plano divino e as formas pelas quais ele está se desenvolvendo em nossas vidas e no mundo. É um paradigma existencial. A primavera da providência de Deus representa uma estação de esperança e renovação. É um momento de abraçar as oportunidades de crescimento e mudança que surgem a cada novo dia e de confiar na sabedoria e na orientação de um Deus amoroso e misericordioso. Uma passagem relevante em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 8, diz, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Essa passagem nos lembra que a vida é cheia de estações e ciclos, e que cada um deles tem seu próprio propósito e significado. Cabe a nós abraçar cada estação com o coração aberto e a disposição de aprender e crescer. A doutora Haksha Hamun, esposa do falecido reverendo Samya Moon e cofundadora
da Federação para a Paz Universal, também falou sobre a providência, a primavera da providência de Deus. Ela disse: a providência de Deus está avançando com grande ímpeto. É como a primavera, quando tudo está começando de novo. Devemos nos esforçar para compreender a vontade de Deus e trabalhar juntos para concretizar o mundo ideal. Essa citação nos lembra que a providência de Deus não é estática ou estagnada, mas sim uma força dinâmica que está sempre avançando. Devemos estar dispostos a nos alinhar com esse movimento e trabalhar juntos para criar um mundo de paz e harmonia. Eu e Marie somos um casal abençoado que se dedica a viver como discípulos de Jesus Cristo e a divulgar a sua mensagem de amor e paz em todo o mundo. Por meio do nosso compromisso com a oração e não violência, esperamos que outras pessoas nos sigam e trabalhem conosco em prol de um mundo onde os conflitos possam ser resolvidos por meios pacíficos. Ao orarmos para que as pessoas em todo o mundo experimentem uma primavera não violenta da providência de Deus, estamos incorporando o espírito de esperança e renovação que está no centro da fé cristã. Esperamos que nossas ações lembrem as pessoas que todos nós temos um papel a desempenhar na construção de um mundo melhor e que trabalhamos juntos em nome do amor e da compaixão. Podemos fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Concluindo, a primavera da providência de Deus é um momento para refletir sobre o plano divino e as formas pelas quais ele está se desenvolvendo em nossas vidas e no mundo. Ao abraçarmos cada estação com o coração aberto e a disposição de aprender e crescer, podemos seguir em frente com esperança e confiança, sabendo que a providência de Deus está sempre nos conduzindo a um futuro mais brilhante. Muito obrigado à Conferência Mundial de Clero Cristã por nos permitir brilhar a nossa luz junto com vocês nesta época da primavera. Uau! Wow. Thank you. Muito obrigado, muito obrigado, meu amado irmão, nosso amado irmão, Dr. e Bispo Luan Abraham Rouse, por essa reflexão sobre os caminhos da providência divina, especialmente sendo uma estação de esperança e renovação. E tudo que eu posso, a única coisa que eu posso pensar, Dr. Rouse, é que nessa mensagem é que nós temos no nosso meio aqueles que são a primavera eterna, os verdadeiros pais. E quão afortunados nós temos sido de poder respirar o mesmo ar que eles respiram. E com essa mensagem, o plano divino e as maneiras de cumprir a providência faz com que seja bem claro que nós temos o privilégio de sermos chamados e escolhidos num tempo como esse para atender com um coração de piedade filial e devoção, um coração de Hyojong aos verdadeiros pais do céu, terra e humanidade. Muito obrigado, Dr. Rouse. E, claro, nesse webinar, a primavera da providência de Deus estaria incompleto se não ouvíssemos de uma poderosa, ungida mulher de Deus,
com a nossa reverenda doutora Marilyn Kutulek, que é a presidente e fundadora do International White Eagle Ministries Incorporated e co-presidente do nacional ACLC, Women in Ministry, que irá compartilhar conosco reflexões pessoais e testemunhos. Nossa irmã, doutora Kutulek. Thank you so much. Muito obrigada, arcebispo. Muito obrigado. Arcebispo não, patriarca, me On perdoe. this special occasion, Nessa I want to ocasião extend my especial, appreciation eu quero estender a minha to Dr. apreciação Ki-Hoon Kim, para o Dr. Ki-Hoon the Kim, chairman, o presidente da Conferência Mundial de Liderança Cristã, for the anointing that he brings to the body of Christ, pela unção que ele and traz for para o his corpo de Deus outstanding. e pela sua incrível liderança. Muito In obrigada. addition, I want to thank and Além esteem disso, eu my gostaria de brothers agradecer for aos their nossos leadership estimados as irmãos well. pela sua liderança também, ao patriarca George Augustus Stallings Jr., Reverend Dr. John Jackson, o reverendo Dr. John Jackson, Luan Rouse, Dr. Luan and Rouse all of the national e executive todos committee members, os and líderes all nacionais of e my do comitê brothers and executivo sisters e todos os meus irmãos e irmãs ao redor do mundo. Thank you for the Muito opportunity obrigada to pela testify oportunidade about de Dr. testemunhar Akshahan Moon. sobre a doutora Akshahan Moon. Predestination, Predestinação. predestined for her call and her election. Her family imparted from a A sua família four-generational importou impartation quatro, from a child em 4 in gerações the hand of God para was o seu always chamado. upon her life. Na Coreia, onde Deus sempre cuidou, ela teve She uma has vida overcome consagrada. all Ela trials in her superou life todos os by the testes hand na of sua God. vida com a Her mão de commitment Deus, to o seu her father, comprometimento com o verdadeiro her Pai, husband, seu marido, both honored God in all honraram a Deus all of their work together. e todos os trabalhos que eles fizeram juntos. Courageously succeeded him in the Corajosamente, mission of saving the world under fazendo a missão one family under God. de estabelecer o mundo como uma família sob Dedication Deus. as a global A sua dedicação como uma her mission visionária of global saving the world under the one family under permitiu God para que possamos ver o mundo como uma família sob Deus e para que Deus possa reconhecer como uma das mais importantes of our time. e ungidas líderes da nossa época, Motivated by a motivada divine heart within, por um coração divino, motivated by a divine heart within our beloved true mother, dentro da nossa amada verdadeira mãe, the a only verdadeira begotten mãe, daughter, a filha which unigênita, describes her true que love in building descreve o seu amor único e a sua beleza única, the mother of peace and the a only mãe da begotten paz daughter, e a filha extending unigênita, parental love, estendendo o seu amor parental para a todo blessed mundo. example of God's heart in Um embracing exemplo all of mankind. abençoado do amor de Deus que abraça toda a humanidade. Ela dedicou os seus esforços para contribuir para a paz e o bem-estar da humanidade. Nossa amada verdadeira mãe, ela guardou essas pessoas com o seu amor, sua espiritualidade, a sua gentileza. Ela foi bem-sucedida em cumprir os seus comprometimentos, os seus compromissos com Deus, que ela liderou cada passo da sua vida, e a sua vida é um voto para Deus. A Mãe da Paz nos impressionou em como ela continua os esforços que o seu marido fez para trazer a mensagem da paz e a bênção para as nações do mundo. Ela esperou e aceitou a sua responsabilidade para avançar e a sua vontade para poder melhorar esse mundo e seus ensinamentos de valores morais e éticos,
our heavenly fé parent, grandiosa who no lives nosso in her Criador, Pai and will Celestial, continue to que lead us vive to nela peace in this e world. que continuará a guiar-nos nesse mundo de paz. Nós reconhecemos o trabalho dela, que faz o mundo um lugar realmente melhor. As ideias que você e eu temos no mundo em que nós possamos viver em paz uns com os outros e que nós possamos viver servindo aos outros. A Mãe da Paz, com seu amor tão profundo e a sua incrível melodia que está trazendo a mensagem de Deus para o mundo, e o seu trabalho através do casamento e as suas palavras para que eles possam sobreviver aos tempos difíceis. E todas as nações e religiões juntas para alcançar a paz mundial. A unidade é um elemento central nos ensinamentos da verdadeira mãe. and God's blessing. So the world's religious leaders, parliamentarians, Os parlamentares, líderes religiosos, profissionais em todos os campos possam superar as barreiras e construir um mundo de paz duradoura. Nossa verdadeira mãe é um modelo para todos nós em seu trabalho pela paz. A sua dedicação ao restabelecimento da família é o bloco de construção mais importante de sociedades fortes e pacíficas e o legado duradouro mais importante. A sua mensagem é a mensagem de Deus, inspirando todos os jovens casais que foram abençoados em casamento sobre o verdadeiro valor da família. Deus, o Pai, sempre forneceu o povo central para mostrar que é possível aprender sobre as realidades da vida. Agradecemos a Deus por nossa mãe Moon, nossa verdadeira mãe, por suas realizações. Seu coração permanece inalterado em sua bondade, sinceridade e desejo de mudar o mundo para melhor. A reconciliação, a unidade, o diálogo interreligioso, o fortalecimento dos casamentos e das famílias são a dinâmica interna em ação em nossas vidas e na história, e esclarecem nosso papel e nossa responsabilidade pessoal no desenvolvimento do plano de Deus para a família humana. Em nossa era, no chamado providencial para formar e estabelecer a verdadeira família de Deus, agora é o momento em que nosso esforço humano pode se unir ao poder de Deus para realizar um mundo de paz verdadeira e duradoura. Estamos agora avançando para a era da libertação e da liberdade total. E o verdadeiro amor de Deus está descendo sobre seu povo. Vamos nos unir como luzes brilhantes de esperança em um esforço unido com a nossa verdadeira mãe, cujo objetivo e determinação de toda a vida é realizar o sonho de Deus. Nosso Pai Celestial deseja viver junto com todos nós, como gerações de pessoas boas e amorosas, formando a comunidade sagrada do Pai Celestial. Uma família sob Deus. A verdadeira mãe tem sido um exemplo maravilhoso para mim. Sua verdadeira vida de compromisso em viver uma vida santa é realmente um modelo para que todos vejam que Deus vive nela. Sua liderança e orientação, que são extraordinárias, estão tocando milhões de vidas. O reino de Deus está realmente avançando em nosso tempo. Juntos, nós faremos as maiores obras para a sua glória. O reino da paz e da unidade no céu e na terra está se desenvolvendo aqui e agora. Sob o alicerce do ACLC, foi lançada a Conferência Mundial de Liderança Cristã. Sob esse fundamento,
on the foundation of ACLC, True Mother A has verdadeira launched mãe the world, the lançou, World Christian Leadership Conference. sob o fundamento do And we CLC, are a verdadeira all mãe so lançou grateful. a Conferência Mundial de Liderança Thank you, Cristã, e nós and somos I muito enter gratos his por service. isso. God bless Muito you. obrigada, estou a serviço de Thank vocês. you so much, Que Deus os abençoe. Reverend Dr. Marilyn Muito Cottrell, obrigada, for your doutora touching and moving words. Reverend Marilyn Catholic, pelas It's no wonder suas that True Mother, reflexões. Nós não as the beloved nos spouse of surpreendemos True como Father, a Reverend verdadeira Dr. mãe, Samuel a Moon, esposa do verdadeiro has pai, o been Dr. able to Reverendo accomplish so Samuel Moon, much and tem sido continue capaz de in the conquistar footsteps tanto e in continuar union nos with her husband passos because of what you e unidade described com as seu a esposo, four-generational impartation. I love por that conta expression. daquilo que foi And we are descrito all the como beneficiaries essa of importação de that 4 gerações. Eu spectacular adorei essa expressão. impartation that E nós God também has estamos given to our true experienciando mother essa and prepared importação her que as Deus está a dando mother para a of nossa peace verdadeira mãe e and preparando-a the only como begotten a daughter. verdadeira mãe da paz e Dr. a Cottrell, filha looking forward unigênita. to seeing you Muito next obrigada, week doutora in the Marilyn fatherland. Catholic. And now, Eu as we draw espero to a vê-la close, na in Coreia na our próxima semana. WCLC E agora nós April caminhamos para 2023 encerramento do webinar nosso entitled WCLC no dia 26 do 4. Providence. This powerful providence, the springtime Essa of God's providência providence. da We a will hear primavera da some providência de announcements Deus. Agora nós delivered vamos ouvir by alguns our avisos esteemed que serão Secretary anunciados General of the pelo World nosso Christian estimado Leadership secretário-geral da Conference, Conferência none Mundial de other Liderança than Cristã, Reverend ninguém Bruce mais Grotner. nem menos do que o reverendo Reverend Dr. Grotner. Bruce Grotner, reverendo Grotner. Thank you, Patriarch. Thank you, Dr. Muito Kim. obrigado, patriarca. Muito obrigado, Just a Dr. few Kim. announcements, three Então, particular apenas alguns announcements. anúncios. One, Primeiro, as we know, WCLC nós Canada sabemos que o has a WCLC do wonderful, Canadá tem monthly prayer meeting, uma and, reunião they'll de be having oração theirs on mensal every e nós Tuesday, vamos ter. Isso sorry, vai the first acontecer. Tuesday of each Isso month. acontece So this em toda next primeira month, terça-feira do May mês. is Então, no Tuesday, próximo May 9th. mês será no dia And 9 de it's always at maio, 5 p.m. So if you can, sempre às 5 connect da with tarde. them and their Então, se você program, puder se conectar com eles e o seu programa, WCLC has influenced and is o influencing the entire WCLC globe in está terms of, influenciando o mundo inteiro connecting, em termos de clergy conectar o and clero bringing the body of Christ together. e So trazer that's o in corpo de Canada. Cristo em união. Isso vai acontecer no The Canadá. next announcement is O próximo anúncio a great announcement, é um anúncio that's taking grandioso place every month que irá in Africa. acontecer, que acontece They todo move mês it na from one, África. country to another. And I think you mentioned Agora está Patriarch, acontecendo em outro país. Acredito that que there você are tenha mencionado, 54 patriarca, countries, if I'm not mistaken, in Africa. So que they're moving tem from each 54 country países na África, então eles estão passando de um país para outro e cada mês eles têm um dia espiritual da África. E será no último domingo de cada mês, que nesse mês será no dia 28 de maio. Maritime. And that is about 4 hours. It's 4 hours different than our Mais ou time here. menos 4 horas de diferença So do horário de Nova York. It's later there. Okay, so the Um next pouco mais tarde lá. announcement we have O nosso próximo is anúncio our é o monthly nosso webinar, which always webinar takes place on the mensal, last, que sempre acontece Wednesday of the na month, and última this is the quarta-feira last do day mês, of the month. It's May e será 31st, também no and it's último always at dia 9 a.m. and we're do gonna mês, continue será no with the dia year to 31 de realize maio, sempre às 9 da Heavenly manhã, Parents' Dream. e So we nós thank you, continuaremos and, falando sobre o ano para realizar is o it sonho for dos pais announcements. Thank celestiais. you very much. Então, é isso que nós temos Thank you, enquanto Reverend Bruce avisos. Grotner. You're Muito doing obrigada, a reverendo wonderful, Dr. Bruce Grotner. magnificent work. Você está fazendo um And trabalho now, magnífico. E agora, without further ado, sem mais bring delongas, to the stage at this time, nós none other vamos than our recepcionar o nosso brother, amado our master teacher in irmão, many ways, the Reverend pastor Dr. e nosso T.L. Barrett, amado professor to em deliver the closing prayer. em As muitos many of aspectos. you are well O aware, senhor Dr. it Barrett, was para fazer a at oração de the encerramento. Life Center Como Church vocês of sabem que God era in o pastor Christ sênior in the da Life Windy Center City Church of God Chicago, in in the Christ, state of em Illinois, Chicago, Illinois, true parents first onde os spoke verdadeiros pais at a falaram Christian pela church. primeira vez That numa in igreja and of cristã. itself makes Life Center Church of God in Christ Isso an já faz a igreja historic do Life Center of monument, Church God in a Christ location. um monumento And gigantesco, Dr. Barrett, um local serving, histórico. with distinction from day one of the founding
of the American Christian Leadership Conference in Seoul, South Korea. And also serving on Ele its também National Executive Committee. é o Is executivo known for his parte ability do to Comitê take a Executivo word or a Nacional. phrase and give it a Ele é meaning that we conhecido never had even thought por of pegar uma before. palavra e dar I um could give you a significado number of them, but I do not wish que to nós nunca nem distract from pensamos. the central purpose of Eu Dr. adoraria Barrett dar coming exemplos, to mas us at eu this não time não to quero deliver tirar the o closing foco do prayer. propósito And we are principal para o honored Dr. Barrett to estar call aqui, him que é oferecer a oração friend, de encerramento. teacher, Então, and gostaria de convidar o nosso motivator. amado professor Let us receive now e the fonte Reverend de Dr. motivação. Vamos T.L. recepcionar o I Dr. love you so much, T.L. Barrett. Patriarch, Love you too. Eu te amo Archbishop tanto, George Augustus Patriarca Stalling, and may I say by way of Stallings, compliment to you e eu gostaria that de dizer como um two of elogio para my você members and que dois godchildren dos are in the meus Dominican Republic membros as we estão na speak, República Dominicana enjoying a much needed vacation, and I told them e eles that I estão want them to passando rest merecidas and férias. relax in the E eu knowledge disse a that a eles guardian angel que eles possam descansar, is there que watching over Deus them e in o the nosso anjo person of guardião está lá, Patriarch guardando-os Archbishop George na Augustus pessoa do Stalling. patriarca So they promised Stallings. they're going to Então, have eles the best prometeram a time mim of que their eles life vão in the Dominican Republic. passar o melhor tempo da vida deles na If I República may have Dominicana. the liberty Se eu of puder ter a making a comment liberdade before de I fazer give um the comentário closing antes de prayer, ofertar a I would oração de appreciate it encerramento, so much eu because gostaria muito, I porque teach what was given to me by the Spirit Masters, what is called o ensinamento que foi dado para mim através da and that mensagem is é chamado AOI, ancestral o que é orchestral influence. I believe that our genes a and chromosomes don't only carry influência orquestrada our physical ancestral. traits, E eu but they acho que also nós não carry carregamos our apenas os mental traits nossos and they dictate ah, our os actions. os And I aspectos believe físicos that dele, mas we também os have aspectos both positive comportamentais. and E eu negative acredito que nós temos ambos upline ancestors who passed on their traits to us. antepassados bons e ruins And que we passaram have as suas to características para nós. E nós temos que which decidir orchestral influence we're quais going to dessas follow. influências And we orquestrais, thank ancestrais God nós vamos that seguir. we have E nós agradecemos conductors a Deus que for nós each temos pessoas que generation, and estão we are conduzindo cada perhaps the geração. most E nós blessed somos talvez generation a of geração all mais mankind, abençoada de toda a because humanidade, our porque conductors were nossos our true condutores and still is são our e true ainda parents. foram e ainda são They os help nossos verdadeiros us pais. to make Eles the nos ajudaram decision a to follow tomar a decisão the impulses and the de influences seguir that we were os born with. impulsos e We were influências que born with nós certain seguimos. tendencies and Nós seguimos certas proclivities tendências leanings towards positives and negatives. que vão para o positivo ou negativo. As pessoas às vezes descrevem como um anjo de um lado e um capetinha do outro. Isso é a influência dos antepassados. E eu nunca vou deixar de agradecer a Deus por ter nascido na geração em que os condutores que estão tentando nos influenciar a seguir a mensagem positiva são os verdadeiros pais, o reverendo Dr. Samia Moon e a doutora Raksha Moon. Esse é a única forma que nós podemos ouvir orações tão profundas que o Bishop Sykes falou, e a leitura incrível que o Bispo e as outras mensagens que o Dr. Jackson deu, o Dr. Browse e a reverenda Katulik, porque a direção que eles decidiram seguir foram os nossos verdadeiros pais. Então, vamos apenas agradecer conforme nós encerramos esse webinar. Vamos ofertar gratidão a Deus pelos nossos condutores geracionais. O verdadeiro Pai conduziu de uma forma tão incrível e agora Ele está conduzindo no mundo espiritual. Mas vamos agradecer aos céus por nos dar o suporte que nós precisamos, espiritualmente falando, para seguir os condutores da nossa orquestra, que agora a doutora Raksha Moon. Vamos ser gratos para que o coração dela possa estar forte. É difícil ter um coração forte
Se o coração estiver triste, e a coisa mais triste do coração de um pai é a desobediência dos seus filhos. Mas a coisa mais incrível, a bênção mais incrível de um pai é ver a obediência dos seus filhos. Então, essa é a minha oração. Minha oração é para que eu possa ser o primeiro a tomar essa parte, de ser o primeiro filho que fará o coração da mãe realmente feliz, para que o coração dela possa ser mais forte, conforme ela envelhece. Não tem que se tornar mais fraco conforme ela envelhece, porque o corpo irá seguir o coração. Se o coração está firme, o corpo irá achar uma forma de acomodar os ditos do coração. E uma forma de fazer o coração da verdadeira mãe mais forte é sermos os ungidos e as pessoas que irão liderar a humanidade em obediência e fazer o nosso papel conforme nós lidamos com essa influência orquestrada dos nossos antepassados, nós possamos seguir os corretos e que possamos viver em paz no mundo. E que possamos ser também a causa da paz no mundo, para que os nossos pais celestiais possam estar felizes de que eles aceitaram essa incrível responsabilidade para ser os pais celestiais da humanidade. Isso, T.L. Barrett oferta essa oração do T.L. Senior e no nome do nosso Jesus Cristo e todos os mensageiros que ascenderam e aqueles que amam a paz em todo o mundo. Eu oferto essa oração em meu nome, Adju e amém. Adju, você não falhou conosco, Dr. T.L. Barrett. A nossa influência ancestral orquestral. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todos que participaram nessa conferência de liderança mundial cristã em 2023, que se chama a Primavera da Providência de Deus. Então, vamos seguir em frente com aqueles que são os filhos e filhas dos verdadeiros pais para trazer a providência para a frutificação. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Thank you so much. Thank you.